Nesse último bloco, nós vamos ver que é também possível calcular intervalos de confiança, não só para retas, como qualquer outras funções que a gente ajuste pelo método dos limites quadrados, usando matrizes. Essa teoria relacionada à regressão multilinear, que nós vamos ver aqui como aplicá-la com matrizes, ela vale para uma série de modelos. Ela vale para o caso onde nós temos uma combinação linear de diversas variáveis aleatórias. Vejam, A0, A1, etc. são coeficientes. x1, x2, x3 são diferentes variáveis aleatórias. Esse mesmo modelo se aplica, por exemplo, se eu quero ajustar um polinômio. Os coeficientes continuam sendo lineares aqui, embora a variável aleatória apareça em potências diferentes. Como também esse mesmo modelo serve para outros tipos de equações. Basta que elas sejam lineares nos coeficientes que serão ajustados. E o nosso trabalho aqui, o nosso objetivo é encontrar cada um desses coeficientes que melhor relaciona o conjunto de pontos disponíveis com o modelo escolhido. Essa é a forma geral como a equação dos meios quadrados aparece para a gente, onde x é essa matriz, onde, dependendo do tipo de modelo que a gente está olhando, aparecem termos aqui diferentes. A é o conjunto de coeficientes e y são os valores da variável dependente. Se nós calcularmos os resíduos podem ser encontrados pela diferença entre os valores de y e essa conta. Depois que a gente determina os coeficientes A, é só multiplicar aqui e a gente tem o resíduo. Que, escrito aqui de uma forma explícita, essa é a equação matricial que nós usamos para calcular um vetor de resíduos, que eu vou simplificadamente aqui representar dessa forma, o vetor epsilon. A soma quadrada desses épsilons, nós podemos calcular esse somatório aqui dos quadrados, multiplicando o transposto desse vetor, que está aqui na horizontal, pelo próprio vetor. Essa conta resulta na soma dos quadrados de cada termo. Assim sendo, a variância desse resíduo, que nós já vimos essa equação aqui antes, ela pode ser calculada de forma matricial pelos transposto do resíduo multiplicado pelo resíduo dividido pelo número de graus de liberdade, que nesse caso é o número de pontos disponíveis menos k, que é o número de coeficientes que nós estamos ajustando. Nós podemos calcular essa matriz C dessa forma, o inverso do produto do transposto da matriz X por ela mesma, e essa matriz C, quando é multiplicada pela variância dos resíduos, ela forma a matriz de covariâncias. Veja que na diagonal principal aparecem aqui as variâncias e nas demais posições aparecem as covariâncias entre cada um desses coeficientes. Nós vamos usar essa matriz de covariância para estimar o intervalo de confiança de cada parâmetro. E a conta é essa. Pegamos aqui um parâmetro, AJ, trabalhamos com a estimativa dele, que é o valor que a gente obtém utilizando uma amostra finita de pontos. Aparece aqui o coeficiente de student, raiz quadrada aqui da variância dos resíduos, multiplicado por CJJ, que é um componente daquela matriz de covariância. É a respectiva variância desse parâmetro J, porque ela vai estar na diagonal principal. Esse é o limite inferior, esse aqui é o limite superior, e com isso a gente calcula os intervalos de confiança para qualquer um dos parâmetros que nós estejamos interessados. Se nós estendermos esses intervalos de confiança para a equação que nós estamos ajustando, nós temos condições de calcular uma faixa de valores, um intervalo de confiança, dentro do qual a gente espera que a equação que nós estamos ajustando, elas se encontrem. E se nós estendermos esse conceito, nós podemos também encontrar uma faixa de valores dentro do qual novos pontos x e y deverão estar contidos com o nível de confiança que nós estabelecemos. Vamos ver isso num exemplo, para não ficar assim tão abstrato. Voltamos para aqueles mesmos 4 pontos onde nós já tínhamos encontrado a equação da reta que melhor se ajusta a eles.
Essa foi a conta que nós fizemos para chegar nos coeficientes A0 e A1. E agora nós estamos calculando aqui os resíduos. Esse aqui é o vetor y, que é o vetor da variável dependente. Esse aqui é o vetor x, a matriz x, e esse aqui são os coeficientes que nós encontramos. Fazendo essa conta, nós chegamos aqui nesses resíduos. Calculando agora a variância dos resíduos, aplicando aquela equação que nós desenvolvemos há pouco. Isso aqui é o resíduo transposto multiplicado pelo resíduo. Isso vai resultar nesse valor aqui, que é a variância dos resíduos. Com base neles, nós chegamos à matriz de covariâncias, multiplicando aquela matriz C pela variância dos resíduos, e aqui está a matriz de covariância para aquele problema. Com base nela, nós temos condições de calcular os intervalos de confiança para os parâmetros que nós ajustamos. Basta substituir aqui os valores das estimativas que nós temos e o valor que nós obtivemos da matriz de covariância. Isso nos dá aqui para 0 uma faixa de valores e para 1 uma outra faixa de valores. Aqui estamos representando, então, a partir dessas matrizes, desses cálculos que nós fizemos, em linha vermelha, a equação que define a faixa dentro da qual a gente espera que a reta se encontre. Em azul, a faixa dentro da qual a gente espera que os pontos individuais se encontrem. Veja que é uma faixa relativamente estreita. Eu artificialmente modifiquei esse número aqui, 5,2, para pegar um conjunto de pontos não tão bem ordenado, propositalmente para a gente poder comparar. E vejam como é sensível essa faixa. Ela aumenta bastante quando os pontos não estão bem alinhados, tanto a vermelha quanto a azul. E só para finalizar, esse mesmo conceito ele pode ser aplicado quando a gente tem outros tipos de regressão, não apenas da reta. Tenho aqui o exemplo de uma parábola que foi ajustada para esses 5 pares de pontos que estão aqui. E nós estamos vendo aqui qual é a equação da parábola ajustada, em preto. Em vermelho está o limite que define a região onde a gente espera que essa parábola se encontre. E em azul, o limite onde a gente espera que cada um dos pontos individuais esteja contido.